Talvez esse aqui seja o primeiro de, talvez, alguns vídeos gravados assim, de uma forma solta, sem muito comprometimento com continuidade, pelo seguinte, 2026 começando e a ideia é a gente testar novas coisas. Sempre, assim, gostei muito de procurar sobre organização, desenvolvimento pessoal, minimalismo e como você, de fato, fazer as tarefas que você falou que ia fazer. E aí eu me deparei com esse livro, que é Um Ano em 12 Semanas, do Brian P. Moran. Best-seller segundo o Wall Street Journal. Terminei de ler ontem. Não, na verdade foi hoje de manhã. Hoje de manhã na bike. E já fiz até alguns esboços e tal. E hoje é o dia 5 de janeiro de 2026. E a ideia é que eu vá até dia, se eu não me engano, 30 de março, seguindo a proposta de um ano em 12 semanas do Brian. E, bom, como que funciona, assim, de uma forma bem simples? A ideia é que, em vez da gente juntar tudo que a gente tem que fazer, seja no âmbito pessoal ou profissional, para espremer e fazer até em dezembro, e aí uma das críticas do Brian é que a gente acaba deixando para a última hora, né? A gente tem a famosa lei de Parkinson, que diz que quanto maior o prazo, mais a tarefa se estende. E aí, uma vez que a gente adota sistemas mais curtos, e aí esse livro traz essa proposta de um sistema de um ano em 12 semanas, a ideia é que um tempo menor force a gente a ser mais eficiente e produtivo, ou seja, fazer mais coisa em menos tempo, ou fazer melhor, né, nesse tempo mais escasso. E aí, devido a isso, a gente vai ter maior consciência e se forçar a não ter tantas distrações. Então essa é a premissa de Um Ano em 12 Semanas. E aí, ao longo do livro, o autor, na verdade são dois, é o Brian e o Michael. Eles trazem a metodologia deles e que eles trazem também para empresas e treinamentos de funcionários. Dão alguns exemplos práticos, tem algumas tabelas, tem algumas táticas muito legais. E maneiras de você criar blocos de tempo, organizar sua agenda. Eu confesso que eu achei a leitura, ela é uma leitura rápida até, se eu não me engano, acho que são 4 horas de leitura, segundo o Kindle, uma leitura mais ou menos ok, assim, 4 a 5, não me lembro. E eu senti, assim, um pouco arrastado algumas vezes, porque eu não sei se ele era muito prolixo, ou se eu que não estava na vibe, então eu não quero ser injusta com os autores, ou se foi a tradução, mas eu senti que em alguns momentos era muito repetitivo, com alguns detalhes que não precisaram ser tão batidos assim, e outros que eram mais sobre metodologia, ele só jogou e não reforçou, que é a parte mais importante. Então eu terminei o livro com a sensação de tipo, beleza, eu acho que entendi, mas parece que os detalhes, o passo a passo ainda não ficou muito bem estruturado, porque são muitas coisas. Mas, e aí, qual que é a ideia? Estou começando hoje. Confesso que ainda vou pegar para ver algumas outras páginas assim do livro, até olhar outros vídeos do YouTube sobre essa proposta de um ano em 12 semanas, né? Como fazer mais em 12 semanas do que em um ano. Para ver, porque são diversos detalhes, diversas tabelas e checks que você tem que fazer ao longo do dia e da semana principalmente. Mas uma das coisas muito legais que eu já queria trazer e que eu já implementei na minha agenda é a separação de blocos de tempo. Mas não aquela separação que a gente já está acostumado a ver, mas ele traz 3 tipos de separação de blocos. Então, uma separação de bloco de tempo estratégico, ou seja, vai ser um bloco de 3 horas, que deve ser agendado no início da semana, né? Um período para a gente mais pensar nos negócios. E agora eu tô vendo que eu botei pro final da semana e eu vou jogar pro começo. E aí é uma vez só. E aí ele dá, assim, o que você usa nesse bloco de tempo estratégico, que é um dos mais importantes, tem que estar com foco total. E aí, por que ele tem que ser no início da semana, que eu me lembrei agora? Porque sempre vão ter, talvez, empecilhos e urgências que vão surgir, que vão jogar esse bloco para frente. Então, já pensando nisso, a gente joga para o começo da semana. Porque se ficar para sexta, por exemplo,
vai ter um empecilho e tu vai jogar para outra semana, então você não vai ter esse bloco de tempo estratégico. Bom, tem o segundo, que é o segundo mais importante, que é o bloco de tempo de reserva. É bom ter 1 ou 2 vezes por dia, 1 hora a cada, na manhã e no final do dia. Ele serve para lidar com tarefas que vão agregar um pouco menos e acontecem entre 30 minutos e 1 hora. E tem o último, não, talvez um pouco menos importante, sim, que é o bloco de fuga, que eles são feitos para evitar o desgaste e criar mais tempo livre, né? Eles duram 3 horas e é 1 vez por semana, então você pode pegar e picotar esse tempo. E aí ele dá o que você faz em cada bloco, o que você faz primeiro, segundo, então já é assunto para depois. Então, até coisas, por exemplo, no bloco estratégico, ler um livro, um curso também entram, dependendo do conteúdo que você está ingerindo, consumindo, eles entram como estratégia, mas obviamente que não é o principal, assim, você não vai usar todo o seu bloco estratégico para fazer um curso. Ele vai entrar ali num período que você acha interessante, mas o foco do bloco estratégico é você parar e pensar na visão do que está acontecendo ali. E, bom, agora, ainda estou no começo, obviamente, primeiro dia. A ideia é que a gente traga metas para essas 12 semanas, e aí os autores falam de você trazer de 1 a 3, normalmente não muito mais do que isso, porque senão vai perder o foco e como é pouco tempo. E para cada meta, você tem que trazer táticas, ou seja, o que você vai fazer diariamente para atingir aquela meta. E ele dá até um exemplo, a minha meta é perder 5 quilos, então as táticas são ir na academia 3 vezes por semana, beber tantos litros de água, aquelas coisas que a gente sabe que envolvem perda de peso e déficit calórico, e por aí vai. E aí você coloca um prazo de como você vai estar medindo, se é todo dia, cada semana, e tem uma pontuação, né? Então, das minhas táticas de hoje, eu cumpri 5 de 6, então aí você faz a porcentagem disso e você vê, se eu tô acima de 85%, eu tô indo muito bem. Se eu tô menos que isso, atenção. E aí, claro, ele no final também vai falando o que você deve se atentar a cada semana, a última semana, como você finaliza e como você vai para a próxima. E aí, eu não sei o que esperar, porque eu ainda não vi de forma, sem estar procurando, nenhum conteúdo sobre isso, só achei, de fato, procurando ativamente. Ou seja, ainda não é nada que esteja muito hypado, pelo menos na minha bolha. E eu não sei até que ponto, pelo menos o público brasileiro, pode funcionar. Eu acredito que sim, mas não é como se fosse um modo caverna, que, enfim, você já tem vários depoimentos por aí. Mas assim, eu tô curiosa, porque é bom a gente já começar o começo do ano pra isso. E algo legal, né? A ideia é que cada dia, nesse método, cada dia seja uma semana e cada semana é um mês. Então você vai dar o seu máximo naquela semana, no dia também, mas cada semana ela vai ter muito mais impacto do que teria se fosse sem esse método. E, claro, a gente está falando aqui mais de produtividade, entrega de tarefa, isso normalmente puxa muito pra carreira e pro profissional, mas tem casos também de metas pessoais, né? Falando de perda de peso, tinha um depoimento no livro de um cara que o objetivo dele era ligar pra mãe dele todos os dias, e ele utilizou esse método para isso. Então, primeiro dia, vamos ver como é que será depois.